O que você está me falando me trouxe à mente uma coisa que eu acho que é muito delicada, muito sensível, mas fundamental no debate público hoje, que é essa atuação do STF, a atuação do Alexandre de Moraes, que parece que assumiu essa posição de xerife, né? Aí eu te pergunto, qual é o risco? Porque, por exemplo, eu já fui censurado pelo Moraes 2 vezes aqui, né? Já vi pessoas, por exemplo, o Marcos Sintra, que é um economista, que é um sujeito absolutamente ponderado, fez um questionamento sobre o processo eleitoral e foi derrubado por decisão do... Aí quando você fala assim, olha, o risco porque esse encaminhamento do populismo de esquerda é para calar os democratas, eu fico me perguntando qual é o risco do STF acabar sendo utilizado para alimentar esse neopopulismo do PT, porque se continuar desse jeito, ninguém mais vai poder falar nada nesse país. Quer dizer, que não seja o amém, né? Que não seja concordar com o que está sendo dito. Porque quando você percebe ali que, sei lá, tem um Janones da vida, que está soltando fake news todo dia, desde a campanha até hoje. Ele agora integra um grupo de transição da comunicação do governo, não sei se será ministro, mas ele solta fake news a todo instante e não acontece nada com ele. E qualquer pessoa, que não precisa nem ser bolsonarista, qualquer pessoa que publique algo que possa parecer fake news, já vão lá e derrubam. Eu acho que aconteceu um desastre no Brasil, que foi o seguinte: o bolsonarismo ele atropelou os mecanismos de freios e contrapesos da democracia a tal grau que isso deixou de funcionar organicamente. Então, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal Eleitoral, em suma, eles se sentiram na obrigação de defender as instituições, só que não organicamente. Quer dizer, deixou de ser parte daquele metabolismo normal das democracias, etc. e tal, e eles tiveram que entrar em conteúdos, eles tiveram que censurar, de certa maneira, determinados conteúdos, porque esses conteúdos estavam sendo interpretados como parte de um golpe para acabar com a democracia. Foi aí que tudo começou a partir disso. Quer dizer, a democracia brasileira, o sistema imunológico dela, de certa maneira, foi desorganizado, não é? Então, quando isso acontece, você sabe, o sistema imunológico ele age sistemicamente, como o nome está dizendo, né? Ele não tem uma ordem, não tem uma diretiva central, né? O nosso sistema imunológico não tem nenhum gerente, nenhum comandante, ele funciona em rede, ele funciona por emergência e tal. E na democracia, mal comparando, mas eu estou fazendo essa comparação, é assim que funcionam os sistemas de freios e contrapesos, o equilíbrio entre os poderes, etc. E tal. Quando isso é desorganizado, aí tudo pode acontecer, inclusive uma dessas instâncias achar que tem a obrigação de zelar explicitamente pelas instituições e pelo regime democrático, né? E aí a fronteira é muito tênue entre você coibir comportamentos antidemocráticos e coibir e censurar opiniões que são antidemocráticas. Porque na democracia, você pode ser antidemocrata no que você fala. A democracia não obriga que todo mundo seja democrata. Então, você pode fazer discurso contra a democracia. Isso é possível nas democracias. O que você não pode é fazer incitação para derrubar o regime democrático. Aí não pode. Mas como é que eu faço a distinção entre o que é incitação para derrubar o regime e a manifestação de uma opinião contrária à democracia? Como é que eu faço a distinção? Só a maneira de fazer isso é no funcionamento do metabolismo normal da democracia. Não é? Se você põe alguma cabeça pensante ou um conjunto, um grupo de pessoas encarregadas de fazer isso, certamente elas vão se atrapalhar. Não porque elas sejam mais,
mas porque elas não têm como levar em conta todas as múltiplas variáveis dessa equação extremamente complexa, não é? Então, vai acontecer isso que nós assistimos, não é? De certa maneira, o STF, num determinado momento da crise do bolsonarismo no governo, ele foi encarado como o último bastião da democracia no Brasil, entendeu? Uhum. Ele foi encarado assim. Ele foi encarado assim pela mídia, não é? No geral, ele foi encarado assim. Ele foi encarado pelos setores intelectuais, etc. e tal, pela inteligência nacional, vamos chamar assim. Assim. Então, se empoderou essa instância, porque fala, ó, se cair isso aqui, aí nós estamos perdidos, vai cair tudo. Só Uhum. que essa não é uma solução ótima. Essa é uma solução, como dizem os economistas, subótima para a democracia, porque ela é incapaz de evitar arbitrariedades. E é disso que você falou na sua pergunta, quer dizer, acaba Sim. havendo arbitrariedade. Você acaba favorecendo alguém de um lado e prejudicando alguém de outro lado. Não tem como, não é? Então, eu acho que isso foi parte da crise institucional que a gente viveu, institucional dos poderes, né? Vamos chamar assim, da relação entre os poderes que a gente viveu com o bolsonarismo. Porque cá entre nós, o bolsonarismo exagerou, né? O Exagerou. bolsonarismo exagerou. Ele, ele exagerou, inclusive, com consequências negativas para ele mesmo, né? Sim. Ele exagerou. E nós não estávamos preparados. A sociedade brasileira, o establishment brasileiro não está preparado para enfrentar um ataque tão frontal e tão rude como o Bolsonaro fez.